Olá a todos, é um prazer estarmos aqui nesse momento tão especial. Meu nome é Bruna, eu sou diretora da Axis e esse momento ele tem muita relação com a experiência Axis. Para quem é nosso aluno, para quem faz parte aí da família dos alunos, sabe que nós gostamos e faz parte da nossa metodologia recepcionar os alunos antes das aulas começarem, bater papo, tirar dúvidas, é um momento que surgem muitas ideias, e por conta do distanciamento, isso não é possível, mas nós temos a tecnologia aí para colaborar. Inclusive, o tema da live de hoje, ele faz parte de uma votação que foi feita com toda a nossa comunidade, foi um dos temas mais votados, e realmente é um tema crucial, muito importante dentro do nosso contexto, que é a alfabetização, né, em contextos bilíngues. E nós procuramos uma grande especialista da área, pesquisadora, formadora, ela trabalha como formadora na pós-graduação do Instituto Singularidades, e eu gostaria de chamar, então, agora a Camila. Camila, é um prazer enorme ter você aqui, participando desse bate-papo, desse momento tão importante para a Axis, que é de poder contribuir ainda mais, né, com toda a nossa comunidade, tirando as dúvidas das famílias, dos alunos. Muito obrigada, seja bem-vindo, Camila. Imagina, Bruna, boa noite. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer, né, estar com vocês. Eu acho que todo mundo que já visitou a Axis tem essa sensação mesmo, né, de acolhida. Eu já tive a oportunidade de estar com vocês, com os professores em formação. É um lugar que eu desenvolvi um carinho muito grande, né, como por você, algumas professoras que eu conheço, Ciana, também estudamos juntas, né, na pós-graduação. Então, acho uma delícia poder conversar um pouquinho com vocês, mesmo que distantes nesse momento, né? Mas a gente bater um papo, reaquecer um pouco das nossas dúvidas e também das nossas descobertas, né? Obrigada, viu, pelo convite. Perfeito. Imagina. A gente vai conversar um pouquinho sobre alfabetização, né, em contextos bilíngues. É um tema que normalmente traz bastante questionamento, né, não só entre os pais, também entre professores, nós pesquisadores. Então, tem sido um tema bastante trabalhado, principalmente no contexto brasileiro, né? A gente hoje em dia está aí com uma vasta pesquisa sendo produzida a respeito do bilinguismo e da educação bilíngue no Brasil, o que é muito bacana, porque ajuda a gente a olhar realmente para nós, né, a partir das nossas perspectivas. Então, eu vou dividir com vocês um pouco do que eu tenho conversado, né, como pesquisadora, do que eu tenho vivido como professora, também do ciclo de alfabetização, e vou mostrar algumas coisinhas para aquecer a nossa conversa, tá bom? Vou mostrar aqui e aí a gente vai fazendo um bate-papo, conversando um pouquinho, então, sobre essas questões da alfabetização. Algo que é muito importante, né, quando a gente vai falar sobre a alfabetização, a escrita, é a gente definir o que de fato a gente entende como escrita. Então, a gente tem diversas linhas teóricas, né, teórico-metodológicas, que nos falam o que é a escrita e que, por isso, nos faz traçar caminhos diferentes de propostas em sala de aula, de propostas em casa, de propostas com as crianças e acho que de formação de sujeito. Eu vou falar aqui de uma perspectiva que enxerga a escrita de um ponto de vista não como um código ou como uma transcrição, né, de fala, mas a escrita como algo mais amplo, algo que é um objeto cultural e um sistema de representação. O que significa tudo isso, né? Porque às vezes a gente vê essas palavras e fica pensando o que de fato isso quer dizer. É um pouco como se a gente tivesse deixado para trás a visão do B com A, Bá, né? Quando a gente pensava lá
cartilhas, no nosso modo, como a grande maioria de nós, né, pais e professores, como nós fomos alfabetizados, ainda se tinha uma ideia muito pautada em código, em treinamento, né, em famílias silábicas, em coisas desse tipo. Hoje em dia, a gente entende a escrita de um outro ponto de vista, como um sistema. E ela é um sistema que realmente muito... com muitas nuances, né? Com nuances que a gente precisa compreendê-las para aí sim conseguirmos ser escritores, né? Então, quais seriam essas nuances? Se a gente pensar, por exemplo, que quando a gente fala da escrita, a gente não está falando de uma transcrição, as crianças, na fase da alfabetização, elas precisam entender o que da minha fala, o que desse jeito que a gente se comunica, ele aparece no modo da escrita ou não, né? O que vai ser grafado? Será que entonação merece ser representado? Será que o que eu represento também é o jeito que eu enxergo o mundo, literalmente? Então, é um processo bastante complexo. Apesar de complexo, ele é um objeto cultural, a escrita é um objeto cultural, ou seja, a escrita está presente na vida das crianças desde sempre, né? A não ser que nós estejamos falando de sociedades que têm outras tradições, né? Mas no nosso mundo, em que a gente está aí imerso no mundo letrado, a criança já vive a escrita, mesmo antes de começar esse processo formalmente na escola. Isso é muito importante para as pessoas que, como eu, pensam na escrita como um objeto cultural. Por quê? Porque além da gente pensar a escrita, a gente vai pensar o que é a criança diante dessa escrita, né? Então, o que a gente entende que a criança é quando a gente está falando sobre a escrita? A gente entende que a criança, ela é um sujeito que pensa essa escrita, né? Não é só alguém passivo que recebe as regras e reproduz, mas ela tem hipóteses, ela já imagina como se escreve, ela brinca disso, né? Ela faz tentativas. E nessa linha de pensar que a criança está sempre refletindo sobre a escrita, a gente vai se perguntar o que é a alfabetização, né? E a alfabetização, ela acaba por ser um momento pontual, né? Que também não é algo resumido a 1 ano, a 6 meses, né? Ela é um ciclo de aprendizado em que a gente vai dizer que acontece a aquisição do sistema convencional da escrita, né? Ela não é a escrita em si, ela é uma fase, né? E, ao mesmo tempo, além das crianças estarem se aproximando desse sistema da escrita, compreendendo como ele funciona, elas também refletem sobre o uso dessa escrita e sobre o uso social dessa escrita. É o que a gente chama de letramentos, ou hoje em dia, para professores que estiverem assistindo a gente, multiletramentos, né? E a gente conversa, então, nesse sentido, em quais são as práticas sociais que a escrita está presente, como ela está presente e qual é a sua função. Então, citando o exemplo que eu dei, né? Quando nós aprendemos, a gente passou por um processo em que a gente ficava muito em cima só do alfabeto, ou só das famílias silábicas. A gente nem questiona se isso funciona ou não, porque afinal de contas fomos todos alfabetizados, né? Estamos todos no mundo letrado, a gente consegue ser um bom leitor, leitor competente. A nossa questão hoje em dia não é se funciona ou não, é qual processo que eu quero que o meu filho ou que as crianças, meus alunos, passem ao longo do ciclo de alfabetização e para além dele, para nos tornarmos, de fato, escritores e leitores no mundo, né? Eu algumas vezes pergunto para os alunos, né? Quem aqui, os alunos da pós-graduação, quem é leitor? Quem lê? Né? Quem sabe ler e escrever? Todas as pessoas levantam a mão, né? A gente está num curso de pós-graduação. E quem é leitor, de fato?
né? Quem lê jornal? Quem tem a literatura fazendo parte da sua vida? Quem é capaz de ler, né, alguns documentos, algumas esferas de circulação social, e de fato dar conta de aprender os sentidos. E esse número baixa drasticamente, né? Tem muito a ver com os processos de escrita, de aprendizagem, de aproximação da leitura e da escrita que nós tivemos também. Então, hoje em dia, uma preocupação bem grande nossa na escola é qual processo a gente quer que o nosso aluno passe, né? E é muito interessante porque as crianças pensam sobre a escrita, né? O tempo todo. Acho que quem tem filhos e quem é um professor atento, eu gosto que eu falo que a melhor maneira de você ser professor na fase de alfabetização é falar menos e ouvir mais, porque as crianças já sabem bastante sobre a escrita, né? E o que nós fazemos são ajustes no processo para que eles, de fato, escrevam convencionalmente, né? Do jeito que a sociedade espera. Mas eles pensam muito. Então, tem um exemplo clássico da Emília Ferreiro, que é uma grande estudiosa da alfabetização para nós, professores, em que ela diz como ela se aproxima, né, de uma criança e conversa, e nas primeiras tentativas de escrita ela pergunta, tá bom, a gente vai escrever formiga e elefante. Com qual delas você vai usar mais ou menos letras? E é comum as crianças, numa determinada fase, falarem, para formiga a gente usa menos, para elefante a gente precisa de mais letras. Por quê? Porque são crianças que estão numa fase bastante concreta, e dizem, bom, se a formiga é pequenininha, eu uso poucas letras. Se o elefante é grandão, eu preciso de muitas letras, né, para representar isso. E aí, aos poucos, conforme a criança é colocada ali com objetos em circulação, né, livros, textos, conversas, ela percebe que essa é uma regra que não vale tanto para a escrita. Então, se não é essa, qual é a regra? E assim ela vai construindo as suas hipóteses, né? E mesmo com Camila, a linguagem... Oi, pode falar, Bru. posso só contribuir com um exemplo, Por pessoal? favor. Você falando dessa representação, né? Eu tenho um filho de 5 anos e nós estávamos na garagem do prédio e ele viu ali, né, a placa de proibido estacionar. E ele falou para mim, mamãe, o papai não pode vir aqui. Entendi o porquê. E eu questionei, mas como assim? Não, olha ali, me mostrava a placa. E foi então que eu fiz essa relação, né? O nome do pai começa com a letra E. Então, o E representava ali o pai e tinha ali o sinal de proibido, né? Então, para Muito ele legal. construir essa hipótese. E acho interessante, super interessante que você trouxe também duas palavras-chave, né, Camila, para esse momento que a gente está vivendo, que é uma fase e que nós precisamos, né, passar por processos. Então, para a gente ter calma, como família em casa, que é uma fase, é aos poucos, é um processo. Enfim, a gente não é um momento único de 6 meses, né, para a alfabetização se concretizar. Isso, perfeito, Bruna. É muito bacana esse exemplo que você trouxe, né? Porque olha quantas coisas a gente pode enxergar que o seu filho verbalizou que ele sabe sobre o mundo da escrita. A gente tem duas possibilidades. Ou a gente olha para isso e vê o que ele não sabe. Poxa, meu filho não sabe que essa é uma placa de proibido. Isso é uma leitura. Mas eu também posso olhar e ver o que essa criança sabe, que é muito. Primeira coisa, ela sabe que o traço no meio é uma proibição. Isso é uma leitura. Isso é um signo que também compõe, né, o nosso conhecimento de mundo. Depois, ela sabe que o pai começa com a letra E, né? E provavelmente ele passou ali por experiências na escola. É muito comum na fase da alfabetização, a gente trabalha muito com a lista de nomes, né, das crianças, que é uma lista estável, que é um bom início para a gente ter esse conhecimento das letras, é significativo, né? E aí ele associou. Então ele já sabe que uma letra representa algo no mundo. Quem é essa pessoa, né? E mais do que isso, que eu acho que para mim é o mais importante, ele sabe que essa escrita tem uma função.
né? Tem uma função. Ali era a função de poder dizer se o papai podia estar naquele lugar ou não, né? Que é muito interessante, é muito bacana. Então, eles já sabem muito. Eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, é muito importante que a gente tenha olhos porque as crianças sabem, né? E não só porque a gente acha como adulto que eles estão em falta, né? Ou que nós não estamos conseguindo proporcionar. Porque a alfabetização, ela é um processo ali que acontece na escola, né, formalmente, e que eu acho que é importante que a gente saiba que é um processo que está na mão dos professores, né? Mesmo a gente vivendo aí um momento que a gente precisa, sim, contar com o auxílio das famílias, eu acho que mais do que nunca essa proximidade entre família e escola, ela existe, ela precisa existir. O profissional que vai, de fato, lidar com as especificidades da alfabetização é o professor. Nesse momento, a gente tem como professor algumas limitações e a gente tem alguns outros caminhos abertos, né? Os meios digitais também nos permitem trabalhar alguns conhecimentos da escrita, né? A própria ferramenta digital que a gente usa com as crianças, onde elas podem fazer leituras dos símbolos, das palavras, para participar dessa prática, que também é o momento que a gente está vivendo, é o que nós temos, né, para nos comunicarmos. Por outro lado, do ponto de vista da criança, a experiência com a escrita não parou. Porque a experiência não para na escola, a experiência está no mundo, está onde a criança estiver, né? E a gente pode potencializar algumas experiências que beneficiam o processo mais formal da alfabetização. Então, se a gente entende que é muito importante não só eu saber ali a escrita convencional, mas eu saber para que essa escrita serve no mundo, como ela atua, eu ter as hipóteses, isso a gente pode continuar fazendo, né? Então, práticas de leitura, né? Ter ali uma constância em que a criança tenha contatos com livros, ela pode ler, ela não está lendo convencionalmente, mas tem muito aprendizado quando uma criança pega um livro sozinha, manipula, descobre a ordem das páginas. Aquele livro favorito, que eu acho que muita gente lembra, né, de ter tido uma fase na infância que gosta daquela página, e você não entende exatamente o que está escrito naquela página, mas você sabe que ali é algo importante, você começa a fazer associações. Então, um dia você vê ali uma palavra e reconhece, né? No outro dia um adulto lê para você, a criança lê a história, né, que ela sabe de cor, e são coisas que a gente precisa valorizar e a gente pode valorizar, tanto no ambiente virtual, como professor, como também no ambiente familiar, né? A gente pode proporcionar momentos. E com certeza, esses momentos vão ser muito importantes para aquelas sessões, sejam virtuais ou sejam presenciais, né, quando nós pudermos estar de volta na escola, para o processo de alfabetização. Né? Então, hoje a gente fala em um ciclo de alfabetização. No Brasil, esse ciclo com a nova BNCC vai até o final do segundo ano fundamental. A gente tem um processo, a gente tem diversas pesquisas que nos mostram que quanto mais as crianças participam de práticas leitoras, das mais variadas, mais rapidamente elas passam por uma fase de aquisição convencional, né? Então, tudo isso está misturado e está dentro do processo da criança. Com uma criança em contexto bilíngue, aí eu vou falar um pouquinho mais, né, do meu pedaço, as minhas amigas pedagogas sabem falar muito mais profundamente, né, desses processos, mas se a gente pensar nos contextos bilíngues, qual que é a diferença, né? A diferença é que a criança está pensando tudo isso por meio de duas línguas, né? Na verdade, a gente já vive uma sociedade que nos oferece repertório não só do inglês, mas de outras línguas também, né? Mas principalmente do inglês, nesse momento histórico social. E as crianças estão refletindo, né, o tempo todo, e elas percebem, e elas veem as diferenças, e elas fazem tentativas. Então, só para
poder ilustrar um pouquinho mais esse momento, olha só, vou mostrar para vocês tem uma figura que a gente gosta muito, tem usado muito para conversar, né, sobre o que é ser alguém bilíngue, né? O que é um sujeito bilíngue? Então, essa visão, assim como a visão de alfabetização, né, ela foi se transformando ao longo do tempo. Até poucos anos atrás, a gente imaginava que ser bilíngue tinha que ser alguém que conseguia exatamente as mesmas habilidades nas duas línguas, de forma... Hoje em dia, a gente entende que ser um sujeito bilíngue é alguém que tem um repertório linguístico ampliado. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu consigo ler o mundo de diferentes formas por meio das línguas que eu conheço. E esse repertório, né, a minha história com essas línguas, ela muda ao longo do tempo e ela não é fixa e permanente. Ela está intimamente ligada com os contextos e com as práticas que eu vivo no meu dia a dia. Agora, pensar num repertório linguístico é muito importante para a gente quando a gente vai pensar nas crianças, porque essa separação, né, as caixinhas, isso é português, isso é inglês, isso de fato não existe para um sujeito bilíngue, né? Quem fala mais de uma língua sabe que algumas vezes você está pensando aqui em português, eu estou falando com você, vem uma palavra do inglês que de alguma forma me serviria muito para explicar alguma situação, né? Ou vice-versa. Então, nós estamos o tempo todo entre línguas, transitando. E aí, claro, que quando eu estou falando de crianças em fase de alfabetização, em contextos bilíngues, as hipóteses, as ideias que elas têm sobre a escrita, elas estão presentes tanto com marcas de uma língua quanto de outra, né? Há um tempo atrás, não muito tempo, a gente também achava que isso era um sinal de confusão, né? Uma coisa ruim. Poxa, eu vi aqui a criança escreveu yellow com I. Nossa, não dá, isso é um problema. Hoje em dia, o que a gente consegue entender, né? Sempre baseado em pesquisas e muita observação e conversa dos processos de aquisição da escrita. Isso é uma hipótese pela qual a criança passa, e aí o professor vai fazer ali, oferecer para ele uma série de textos e possibilidades de entender que a regularidade do inglês é outra, que não é com o I, e que nesse caso específico, né, do yellow, a gente vai usar o Y, por exemplo. Então, é importante, de novo, né, uma questão que a gente pode olhar como um erro ou como um momento do processo da criança. Então, por exemplo, uma criança, para mim, que escreve yellow com I, E, L ou U, ela me mostra que ela sabe muito, muito. Inclusive, ela já sabe que para cada som, né, a gente tem uma representação gráfica. Ela sabe muito sobre a relação grafema-fonema já presente no português. E, de novo, o que a gente vai fazer são ajustes, né, e um caminho pedagógico como professor para que ela, de fato, chegue na escrita convencional, né? Mas eles já pensam muito. Eu lembro, tem um caso de um aluno que é muito interessante, que a gente, como professor, escreve a rotina na lousa, né? Sempre coloca a rotina. E um dia eu pedi ajuda e um aluno foi colocar e ele colocou muitos Ws, muitos Ws. E eu falei, mas Fê, por que esses Ws? Ele falou, poxa, você escreve em inglês, então o inglês tem muitos Ws. E ele foi colocando, né? Agora, tem um conhecimento, né? Óbvio. E aí, claro que como professor, a gente vai fazer um trabalho para que ele avance na sua hipótese, né? E não necessariamente enxergar aquilo como um erro. Bruna, eu posso dividir com vocês um exemplo de uma escrita de um aluno? Por favor. Eu legal, eu separei aqui um exemplo que eu acho que é bacana. Primeiro, falar um pouquinho dessa função social, né, da escrita. Então, o que vocês vão ver aqui não é necessariamente palavras soltas, tá? Aqui é uma lista de frutas, né?
Por que essa lista de frutas foi feita na sala? Porque nós faríamos um piquenique. Para o piquenique, você faz uma lista de frutas para você poder decidir quem vai comprar o quê, quem vai contribuir com qual fruta para o dia que a gente for de fato fazer o nosso piquenique. Então, esse disparador, né, já é muito diferente. E olha só, aqui é uma criança em contexto bilíngue, então a gente pode ver que ela flutua nas hipóteses. A primeira é em português, que é o kiwi. E me mostra uma coisa muito legal, essa criança já sabe até o QU. Né? Depois tem o lemon de forma convencional e olha como ela escreve watermelon, que é em inglês. É mais avançado do que a escrita convencional mesmo, né? E tem uma série de sensacional. Muito legal. E aqui tem muita coisa, porque olha só, o melon, você vê que não é mais uma criança que escreve com E, de mé, a associação com o português. Ela escreve com A, esse A que também tem esse som de em inglês, e que ela já sabe, e que ela coloca, e que ela risca, assim como embaixo ela coloca melon, né? E me mostra também o que essa criança sabe oralmente, né? Ela sabe falar melon, tanto que ela escreve usando grafemas que, nas hipóteses dela, fazem parte. Então, eu acho que nesse momento, Bruna, o mais importante é a gente compreender e valorizar essas hipóteses das crianças, né? Se a gente valoriza, se a gente pergunta, se a gente fala para a criança, por que você colocou esse A? Por que você colocou esse W? Por que você escolheu essa e não escolheu aquela? Com certeza a gente favorece muito mais o aprendizado, muito mais, do que dar a resposta ou dizer, nossa, não é convencional, né? Porque a gente valoriza a criança que pensa. E se ela pensar sobre o sistema de escrita, é muito mais fácil a gente chegar a uma escrita significativa e da forma com que a gente imagina, né? A gente tem aqui, eu vou colocar, tem algumas perguntas para a gente conversar um pouquinho. Pode ser, Bruna? Pode ser, Camila. Inclusive, essas perguntas as famílias enviaram durante a semana para saber um pouquinho mais ali de como colaborar, né, em casa, com as crianças. Posso ler a primeira pergunta? Por favor, Bruna, fica à vontade. Então, enviada por uma mãe, ela pergunta assim: como os pais poderiam intervir positivamente nesse processo de alfabetização? Pois é, eu acho que é um pouquinho do que a gente estava falando, né? Eu acho, primeiro, eu acho louvável que a gente esteja preocupado, né, nesse momento como família, né, de entender, então, como é que eu posso intervir e como é que eu posso ajudar, né? Eu acho que essa é a primeira coisa a ser dita, assim, eu acho que é um momento que, de fato, a gente tem percebido como a gente tem famílias parceiras, né? E como essa parceria pode, na verdade, potencializar o aprendizado das crianças. E eu acho que algumas formas da gente intervir aí positivamente seria justamente, eu acho que eu penso em dois caminhos, né? Um é valorizar o que as crianças vêm produzindo, né? Então, olhar sempre por esse ponto de vista do que ela já sabe, o que aqui me mostra que ela caminhou, né? O que de fato ela está fazendo de tentativa, em que momento de hipótese ela se encontra, e se tranquilizar com isso, né? E aí pensar que tem aí um outro pedaço que a gente, como professor, vai cuidar, né? A gente vai cuidar no momento que as crianças puderem estar de volta com a gente presencialmente, sem dúvida, essas práticas vão ser pensadas, vão levar em consideração esse momento que a gente ficou afastado. Outro caminho, que eu acho que também pode acontecer ao mesmo tempo, é proporcionar essas práticas leitoras com as crianças, né? Isso eu acho que é algo que a família pode ajudar bastante. Então, leitura de história, uma brincadeira sobre onde estão as coisas escritas no mundo, né? Vamos fazer uma receita junto? Para fazer uma receita, vamos pegar essa receita escrita, vamos ler junto,
né? Eu leio uma parte e você aqui vai ler junto comigo, e mesmo a criança que não sabe ainda ler tudo, né? Ela vai ali apontando, ela vai falar: será que vai ovo? Ah, vamos ver, eu vou ver. Olha, vai ovo, o ovo tá aqui. Quantos ovos? Ah, são 3, eu consigo ver. E ir trabalhando as questões sociais da escrita. Na verdade, vivendo práticas que todos nós vivemos, né? Mas um pouquinho mais ali com um foco um pouquinho maior na escrita. Claro que quando a gente está falando do contexto bilíngue, a gente tem isso no português, né? Que para nós brasileiros é muito mais fácil, né? Todo mundo vai conseguir ali participar dessa prática, e a gente tem em inglês. Em inglês, nem sempre a gente, como família, se sente à vontade ou está seguro, né, para fazer essa prática. E a gente tem, felizmente, muitos apoios, né? Então, hoje em dia, a gente tem vídeos bacanas na internet, a gente tem histórias online, né? Então, por que não? Se eu imagino que esse sujeito bilíngue, ele está usando todas as suas línguas, né, para fazer sentido no mundo, por que não assistir um vídeo que é uma história em inglês, mas aí eu converso com meu filho em português, não tem problema, né? Filho, essa história era sobre o que mesmo? Nossa, o que aconteceu com o gato? E o que foi? E agora, né? E o que será que vai vir no próximo episódio? E perguntas mais instigadoras e menos de checagem de conhecimento, né? A gente tem uma tendência ali a fazer perguntas para eu dar um check, né? Então, assim, como é macaco em inglês? Qual foi a palavra que ele acabou de falar nesse trecho do vídeo? São perguntas muito específicas e que não necessariamente estão falando de uma compreensão mais global e de algo que a criança vai se sentir muito mais à vontade para conversar com as famílias, né? Porque a criança usa muito a questão do contexto para fazer sentido, né? Camila, acho que aí a gente já pode ir para a segunda pergunta, que tem muita relação com isso que você acabou de trazer, que é o seguinte: como eu posso saber se meu filho está aprendendo sem causar nenhum bloqueio? E o que eu posso esperar que ele consiga produzir nessa faixa etária? Vou deixar aqui, né, e conversar um pouquinho sobre isso. Então, a primeira coisa é muito, os pais costumam mesmo, né, ficar muito com essa dúvida: nossa, será que eu estou atrapalhando, né? Será que eu estou criando algum bloqueio e tudo mais? Eu acho que a primeira coisa é a gente observar as crianças. Então, observe, né, se o seu filho fica confortável com as perguntas que você faz, conforme você vai indagando, ótimo, é um sinal que dá para a gente continuar falando sobre o tema, perguntar como foi a aula, o que ele compreendeu, né? Oferecer mais coisas, ótimo. Se a gente percebe que a criança já desviou, não quer falar muito sobre aquilo, já mostra para a gente que tem algum tipo de incômodo, né? Esse incômodo não necessariamente ele é porque a criança não sabe, não, mas é porque as crianças têm modos diferentes mesmo de se aproximar de alguns assuntos. Então, eu mesma, quando criança, né, minha mãe conta que ela perguntava sobre a escola, eu não falava absolutamente nada. Absolutamente nada. E eu amava a escola, né? Eu era, como boa professora, né, gente? Quem é professora gosta muito de estar na escola. Mas eu não achava que tinha sentido contar para minha mãe, porque aquele era um mundo muito meu, era o meu momento, né? Mesmo como criança, de me reservar ali uma intimidade, uma particularidade. Então, eu acho que é observar, né? E, ao mesmo tempo, propor, né? Então, vamos jogar esse jogo aqui? Você não quer me ensinar? Pede para que as crianças ensinem o que elas estão vivendo, né? Ela não precisa falar tudo em inglês, ela pode ir ensinando em português, não tem problema, né? As crianças têm o que ensinar, elas não precisam só ser ensinadas, elas também precisam ensinar a gente o que elas estão vivendo, né? E eu acho que isso é uma boa forma de se aproximar. Com relação ao que a gente espera que a criança saiba, isso depende muito, né? Isso depende do processo de escolarização, dos objetivos de aprendizagem que cada escola oferece, né? E aí eu acho que vale a pena essa troca, né, com a escola, de
perguntar mesmo, olha, tá dentro do esperado, não tá, né? O que eu faço para poder ter aí um recorte melhor, porque cada contexto vai ter uma expectativa diferente, né? Não tem algo universal. É importante a gente ter ali, então, né, as crianças em casa, principalmente no momento que estamos vivendo home learning, home office, essa preocupação, às vezes, de manter a criança ali sempre fazendo algo, o que que eu posso proporcionar para o meu filho. Então, você já deu muitas sugestões de como introduzir esse contexto bilíngue, né, nesse momento do dia a dia, de uma forma simples, prática. Inclusive, uma família mandou uma pergunta também, que é justamente sobre isso, né? Como podemos estender em casa, de uma forma leve e eficiente, a educação bilíngue na vida dos nossos filhos? Queria que você comentasse um pouquinho Bacana. sobre isso. Sim, eu acho que é pensar que as línguas estão no mundo e as línguas servem para algo, né? A gente que é um sujeito bilíngue, não só que saiba mais de uma língua, mas que atue nesse mundo, e para isso ele precisa entender que as línguas têm um propósito, né? E que elas circulam socialmente, e propiciar momentos dessa prática. Então, eu diria que sim, dá para ter o momento da história, né? E pedir para que a criança escolha. Hoje você quer essa história em português ou essa história em inglês, né? Vamos tentar desse jeito, vamos ver como você como você se você gosta, né? Como eu gosto bastante, vamos dar uma olhada. E outra coisa, eu acho que a gente já tem bastante coisa no mundo, né? No nosso mundo, que pode ser utilizado. Então, você vai fazer uma compra no supermercado, gente, vamos fazer uma caça às palavras, né? Vamos procurar aqui. Nossa, e essa, hein? Será que essa é em português mesmo? Porque, nossa, eu já vi esse nome, eu não sei, será que é? E aos pouquinhos as crianças vão percebendo, né, que o mundo é muito múltiplo e que o que eles estão aprendendo, por exemplo, em inglês, serve para eles viverem no Brasil e também o que eles estão vendo em português vai ajudá-los a entender melhor o inglês e assim por diante. Eu acho que são formas de potencializar, né? Não é a família ser mais uma professora, né? Ou mais um curso. Eu acho que essa não é a ideia. A ideia é que a família possa entrar com um sentido social do que a gente aprende na escola, né? Esse é o grande apoio, eu acho que nos ajuda muito como professores, né? Quando a criança consegue ali fazer sentido do que ela vê no mundo da escola para o mundo real. Isso é uma coisa que a escola se preocupa e proporciona, mas que precisa ter essa esteira familiar que potencialize. Então, acho que é uma forma. Camila, é muito bom ouvi-la falar. Agora, falando como mãe, usando o chapéu de mãe, é uma angústia que nós carregamos. Como eu posso colaborar? O que que eu devo fazer? Então, quando você coloca aí na sua fala, quando você enfatiza, né, o lugar do professor, o lugar da família, uma parceria, então não é uma substituição, isso diminui muito a nossa angústia, né, a nossa culpa e as dúvidas. E aí promove algo muito leve que tem essa relação com o observar, é observar a criança, proporcionar esses momentos, né, de uma maneira muito sutil mesmo, incentivar a criança a fazer parte desse mundo das palavras, das letras, das histórias, dos contos. É, Camila, nós podíamos ficar aqui muito mais tempo. Tem muitos comentários agradecendo muito tudo que você contribuiu conosco durante essa live. A Camila já fez formação para os nossos professores na Axis, com certeza fará muito mais. É muito bom aí ter você contribuindo com toda a nossa comunidade, Camila. E eu gostaria de encerrar com um comentário aqui. Eu vou ler da Bela Borbolis. Ela falou: todos os pais do mundo precisavam ouvir isso. Colocou risos. Todos os pais, os professores, realmente, né? É um momento para a gente refletir, observar e realmente fazer parte dessa integração ali com a criança que está em casa.
Muito Imagina, obrigada, Camila. Eu que agradeço, Bruna. Eu agradeço, acho que vocês, eu já te falei isso diversas vezes pessoalmente, né? Posso repetir aqui. Eu acho que todo mundo que chega na Access se sente muito acolhido. Eu acho que é um lugar que pensa uma educação linguística, né? Não está só preocupado em ensino de línguas. Eu acho que vocês estão preocupados em proporcionar de fato uma formação, né? A gente vê isso com vocês, com os professores, no próprio caminhar ali, essa questão de ficar observando. Acho que, como professora alfabetizadora, eu fiquei muito tempo observando as crianças, então, eu observando ali vocês, dá para entender que tem uma preocupação que está muito para além. E aí eu acho que isso é o que faz maior diferença, né? Não importa método, não importa coisinhas pequenas, tempo, se vai levar 1 ano, se vai levar 2, o que importa é o percurso que a gente vai proporcionar para os alunos e para as crianças. Eu acho que nisso vocês são muito preocupados e cuidadosos. Então, eu que agradeço de mais uma vez poder estar pertinho, mesmo estando longe, mais pertinho, e que a gente consiga aí passar logo por esse período e com bons frutos ainda, né? Com alguns bons caminhos construídos. Com certeza, Camila. Muito grata. Vamos nos ver mais vezes, proporcionar esses encontros também. E muito obrigada a todos que nos acompanharam. Na semana que vem, nós vamos voltar sexta-feira também, às 19 horas. Será uma live com Raíza Sintra para falar sobre o brincar em tempos de quarentena. Mais um tema também que foi votado aí por toda a nossa comunidade escolar. A gente falar um pouquinho mais sobre isso e colaborar com todos nesse momento. Trocar ideias, fazer um bate-papo. Muito obrigada a todos. Stay home, stay safe. Bye bye.